Fui forçada a casar com um homem considerado louco pela ambição desmedida de minha mãe por sua fortuna, mas na noite de núpcias, algo que eu jamais poderia ter previsto aconteceu. O ar no luxuoso apartamento na Avenida Paulista parecia denso, pesado com palavras não ditas e sonhos esmagados. Isabela olhava para o mar de luzes da cidade de São Paulo que se estendia abaixo, um panorama deslumbrante que apenas acentuava a gaiola dourada em que se sentia aprisionada. Sua mãe Helena estava de pé ao lado dela, a silhueta elegante recortada contra a janela, segurando uma taça de vinho com a mesma firmeza com que controlava a vida da filha. Eu não posso me casar com um homem que nem conheço, mãe. Isso não é justo, a voz de Isabela era um sussurro trêmulo, uma última tentativa desesperada de apelar para uma compaixão que ela sabia não existir. Helena virou-se lentamente, um sorriso frio e polido em seus lábios. Justiça, querida. Isto não é sobre justiça. É sobre oportunidade. Mateus é a maior oportunidade que teremos para garantir uma vida melhor. Riqueza, status e um futuro brilhante. Isabela balançou a cabeça com força, seus cabelos castanhos caindo sobre o rosto em uma cortina de desespero. Estava exausta de toda aquela conversa vazia sobre status social e as ambições insaciáveis de sua família. Tudo o que ela queria era uma vida própria, trabalhar como designer de interiores, um sonho que nutria desde a adolescência, e perseguir suas paixões sem o fardo constante das expectativas de sua mãe. Contudo, Helena nunca fora uma mulher que aceitava um não como resposta. Seus olhos, da mesma cor de aço que a cidade lá fora, fixaram-se nos de Isabela. Você acha que vou permitir que viva ao seu bel prazer, sem dinheiro, sem apoio? O que você faria, Isabela? Disse ela a voz cortante como vidro quebrado. Você se casará com Mateus, ou pode esquecer tudo. Não lhe darei mais um centavo. Isabela abaixou a cabeça, as lágrimas que vinha segurando finalmente brotando, quentes e amargas. Sabia que sua mãe falava sério. Durante anos, Helena controlara cada aspecto de sua vida, desde a escola que frequentou até os amigos que lhe eram permitidos ter. Nunca lhe fora dada a chance de decidir seu próprio destino. Mas desta vez parecia ir longe demais. Era cruel demais. Alguns dias depois, Isabela encontrou-se em uma padaria charmosa na Vila Madalena com sua melhor amiga, Lívia. Elas raramente se viam ultimamente, a vida adulta e as agendas lotadas as haviam afastado, mas Isabela precisava desesperadamente de alguém para ouvi-la. Lívia era a única pessoa que realmente a entendia. Estou sendo forçada a casar com um homem que nem sequer é são, disse Isabela, sua voz embargada enquanto mexia distraidamente seu café. Ele é estranho, Lívia. Todo mundo fala sobre ele. Vive recluso, raramente é visto em público, e há algo de errado na maneira como ele olha para as coisas, como se não estivesse realmente ali. Talvez ele seja apenas tímido, ou talvez tenha algum trauma. Lívia suspirou, um olhar de genuína preocupação em seu rosto. Um trauma? Francamente, Isa. Sua mãe não se importa com quem ele é. Para ela, o que importa é a fortuna e o status. A família dele é uma das mais antigas e ricas de São Paulo. Isso é o suficiente para ela. Qual é o seu plano? Perguntou Lívia. Eu não sei, respondeu Isabela, a voz um fio de desespero. Não posso lutar contra minha mãe, mas também não posso viver assim. Um dia antes do noivado oficial, uma formalidade fria orquestrada por Helena, Isabela foi forçada a um encontro com Mateus. A reunião foi marcada na mansão dele, um imponente casarão no Morumbi que parecia majestoso, mas também sombrio e um tanto negligenciado. Quando Isabela chegou, foi recebida por um homem alto, de cabelos pretos desgrenhados e olhos cinzentos que pareciam vazios, desprovidos de qualquer luz. Isabela, disse Mateus, sua voz monótona, sem qualquer traço de emoção. Minha mãe me disse que você viria. Isabela apenas assentiu, tentando manter a calma enquanto seguia para dentro. O interior da casa era vasto e silencioso, ecoando com a ausência de vida. Mateus a conduziu até uma grande sala de estar, onde se sentou em um sofá de couro antigo sem dizer uma palavra. O silêncio era esmagador. Minha mãe está muito ansiosa para que isso aconteça.
E a sua também, eu suponho, disse Isabela, sentindo o coração afundar. Ela não ouviu uma única palavra de protesto ou objeção do homem à sua frente. Era como se ele também não se importasse. Você está feliz com isso? Ela perguntou, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Mateus ficou em silêncio por um momento, seus olhos vagando pela sala antes de encontrarem os dela. Ninguém é feliz neste mundo, ele respondeu, com o mesmo tom plano e desprovido de sentimento. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Ela não sabia o que era pior, ser forçada a se casar por sua mãe ou ter que passar a vida ao lado de um homem que parecia um fantasma, desprovido de alma. Isabela voltou para casa com uma sensação de vazio absoluto. Sabia que seu destino havia sido selado por duas matriarcas sedentas de poder. Ela não tinha escolha a não ser aceitar este casamento, mesmo que sua alma gritasse em protesto. Naquele momento, uma pergunta começou a se formar em sua mente, uma semente de curiosidade plantada no solo de seu desespero. O que havia acontecido com Mateus? O que o tornará tão estranho e qual era o segredo por trás de seu silêncio assombroso? Enquanto isso, em seu apartamento, Helena sorria, satisfeita. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Mal sabia ela que este casamento traria consequências muito maiores e mais sombrias do que jamais poderia ter imaginado. O dia do casamento chegou, e com ele uma névoa de irrealidade que envolveu Isabela. Em seu quarto, enquanto as maquiadoras e cabeleireiras a preparavam, ela se sentia como uma boneca de porcelana, fria e sem vida. O vestido, uma criação de alta costura caríssima, parecia uma mortalha. Você está linda, querida, disse Helena, sua voz soando distante. Isabela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem impecável. Não conseguia se olhar no espelho sem sentir náuseas. Este não era o casamento com que sonhara. Não era um amor que brotava do coração, mas uma transação fria entre duas famílias famintas por poder. No altar de uma antiga e suntuosa igreja no centro de São Paulo, Mateus já esperava. Ele estava de pé, ereto, o rosto impassível, como sempre. Seus olhos estavam vazios, como se sua mente estivesse a quilômetros de distância. Quando Isabela caminhou pelo corredor acompanhada por Helena, ela tentou encontrar qualquer vestígio de emoção no rosto de Mateus. Ele estava nervoso, triste, talvez com raiva. Mas não havia nada. Apenas um silêncio congelado. A cerimônia foi rápida, quase como um pesadelo que se desenrola em um piscar de olhos. Quando o padre lhes pediu para trocarem os votos, Isabela sentiu a garganta se fechar. As palavras saíram mecânicas, sem vida. Ao seu lado, Mateus recitou suas promessas como se estivesse lendo um relatório, sua voz desprovida de qualquer inflexão. Naquela noite, Isabela e Mateus voltaram para a casa dele. A imensa mansão no Morumbi era agora o lar deles. A casa estava fria e silenciosa, um reflexo perfeito do casamento deles. Não houve celebração nem convidados, apenas os dois, estranhos unidos por um contrato. Sentindo-se uma intrusa em seu próprio lar, Isabela, ainda desconfortável com a situação, decidiu explorar a casa. Ela queria entender mais sobre o homem que agora era seu marido, embora não soubesse por onde começar. Em um canto da sala de estar, encontrou um velho piano de cauda, um belo Bechstein que parecia abandonado. Uma fina camada de poeira cobria sua superfície, mas havia algo peculiar nele. Havia marcas de dedos em algumas teclas, como se o piano tivesse sido usado regularmente em algum momento. Isabela se aproximou e pressionou uma das teclas. O som de uma única nota ecoou pela sala silenciosa. Segundos depois, passos foram ouvidos do andar de cima. Mateus apareceu na escada, seu rosto diferente. Havia um lampejo de emoção em seus olhos, algo que Isabela nunca tinha visto antes. Não toque nisso, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. É meu. Isabela ficou surpresa. Desculpe, eu não sabia. Mateus suspirou longamente e depois se aproximou. Ele olhou para o piano por um momento e depois disse, não gosto que outras pessoas o toquem. É importante para mim. Isabela assentiu lentamente, sentindo a curiosidade crescer.
Você sabe tocar? Mateus não respondeu. Ele apenas ficou ali em silêncio, como se a pergunta o trouxesse de volta a memórias que ele queria evitar. Depois de um momento, ele se virou e voltou para seu escritório, sem dizer mais nada. Os primeiros dias após o casamento se arrastaram em um silêncio pesado, mas algo começou a intrigar Isabela. Mateus frequentemente trazia para casa livros grossos sobre física quântica, filosofia e às vezes poesia. Ele passava horas trancado em seu escritório, e de vez em quando, ela o ouvia murmurar algo para si mesmo, como se estivesse debatendo com uma presença invisível. Uma noite, enquanto passava pelo corredor do andar de cima, viu-o sair de seu escritório e caminhar em direção a um quarto trancado no final do corredor. Ele carregava uma pequena caixa de madeira nas mãos. "O que há aí?" perguntou Isabela, a pergunta escapando de seus lábios sem pensar. Mateus parou por um instante, depois se virou. Seu rosto parecia escuro na sombra da lâmpada do corredor. "Não há nada que você precise saber", disse ele friamente. Isabela sentiu o coração apertar. Ela sabia que Mateus não queria que ela se intrometesse, mas sua curiosidade só aumentava. Quem era realmente este homem? Por que ele era tão misterioso e o que ele escondia atrás daquela porta trancada? Algumas semanas depois, Helena apareceu sem ser convidada. Chegou com um sorriso falsamente amável, trazendo vários presentes caros como pretexto para sua visita. Mas Isabela sabia que sua mãe nunca vinha sem um propósito. "Como vai o seu casamento?" perguntou Helena, enquanto saboreava o chá de uma xícara de porcelana. "Normal", respondeu Isabela secamente. "Não sei o que você esperava." Helena riu. "Oh, querida. Apenas seja paciente. Dê um tempo para se adaptar. Mateus é um bom homem, ele só é quieto. Ele é estranho, mãe. E você sabe disso." Os olhos de Helena se estreitaram. "Ele é peculiar porque é um gênio, Isabela. E ele tem tudo o que precisamos: fortuna, status e um futuro brilhante. Não era isso que você queria?" Isabela sentiu o peito apertar. Não sabia se sua mãe realmente acreditava em suas próprias palavras ou se estava apenas tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. Depois que Helena foi embora, Isabela se sentiu ainda mais presa. Não podia escapar desta situação, mas também não conseguia aceitá-la completamente. No entanto, em meio a toda a confusão, uma coisa começou a se formar em sua mente: ela tinha que descobrir a verdade. Tinha que saber quem era Mateus e qual era o segredo que ele guardava com tanto zelo. Naquela noite, a garoa fina e persistente de São Paulo caía lá fora, envolvendo a mansão em uma névoa melancólica. Isabela estava sentada na varanda dos fundos, observando o céu sem estrelas. O ar frio do outono envolvia seu corpo. Ela não pensava em seu casamento desastroso, nem em sua mãe manipuladora. Em vez disso, seus pensamentos se voltavam para Mateus, o homem que era seu marido, mas ainda um completo estranho. Havia um abismo invisível entre eles, uma barreira que ela não sabia como transpor. Mas Isabela sentiu que não podia simplesmente desistir. De repente, passos suaves soaram atrás dela. Isabela se virou e viu Mateus parado na porta, o rosto indistinto na sombra da luz do jardim. Ele pareceu hesitar por um momento, depois se aproximou. "Você ainda não dormiu?" ele perguntou, a voz suave, quase um sussurro. Isabela balançou a cabeça. "Não consigo dormir." "Você costuma sair à noite assim?" Mateus ficou em silêncio por um momento, depois se sentou em uma cadeira ao lado dela. "Sim. Sinto-me mais confortável aqui fora quando todos já estão dormindo." Isabela observou seu rosto sob a luz da lua. Ele parecia diferente, mais suave e mais humano. "Por quê? Há algo que o incomoda?" Mateus olhou para o céu, seus olhos vazios, mas cheios de um peso que não podia ser expresso em palavras. "Há muitas coisas difíceis de explicar", disse ele finalmente. "A vida é complicada." Isabela sentiu que havia uma pequena brecha que ela poderia explorar. "O que o faz se sentir assim?" "Talvez eu possa ajudar."
Mateus sorriu levemente, o primeiro sorriso que Isabela viu nele desde que se casaram. Ninguém pode me ajudar. Mas eu aprecio a sua intenção. Alguns dias depois, Isabela decidiu tentar novamente. Ela sabia que confrontá-lo diretamente não funcionaria. Tinha que ser sutil. Ela o encontrou na biblioteca lendo um livro. Sem dizer uma palavra, ela pegou um livro de uma prateleira e sentou-se perto dele. O que você está lendo? Ela perguntou após um longo silêncio. Filosofia, ele respondeu, sem tirar os olhos da página. Sobre o significado da vida. Isabela ergueu uma sobrancelha. Parece um livro pesado. É o que é, respondeu Mateus, fechando o livro. Mas às vezes precisamos de algo pesado para entender o que é leve. Isabela refletiu por um momento. E isso ajuda? Mateus riu, uma risada curta e seca, um som que ela raramente ouvia. Não. Só torna tudo mais confuso. Houve um silêncio entre eles, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio de compreensão mútua. Por que você está sempre sozinho? Isabela perguntou, a voz suave. Mateus hesitou. É mais fácil. Menos doloroso. Ele olhou para ela e pela primeira vez ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos. Perdi pessoas que eu amava. Meus colegas. Eles se foram. Ele parecia prestes a dizer mais, mas parou. Desculpe, eu falei demais. Não, tudo bem. Com o tempo, pequenas conversas como essa começaram a acontecer com mais frequência. Aos poucos, a muralha de gelo ao redor de Mateus começou a derreter. Ele começou a falar sobre seus interesses, ciência, livros e música, algo que Isabela suspeitava desde o incidente com o piano. Uma tarde, ela o encontrou sentado ao piano, os dedos pairando sobre as teclas. Eu adoraria ouvir você tocar, disse ela com cuidado. Mateus olhou para ela por um momento, depois assentiu lentamente. Ele colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar uma melodia assombrosamente bela, uma peça de Villa-Lobos. A música fluía, cheia de emoções que não podiam ser expressas em palavras. Isabela sentiu como se estivesse ouvindo uma história sem fim, uma história de tristeza, saudade e esperança. Quando a música terminou, Isabela não conseguiu conter as lágrimas. Isso foi lindo. Mateus abaixou a cabeça. Era uma música que minha mãe tocava com frequência. Ela amava música. Isabela sentiu um novo vínculo se formando entre eles. Ela não sabia ao certo o que havia acontecido no passado de Mateus, mas estava começando a vê-lo como um ser humano completo, não apenas o homem estranho que sua mãe lhe impusera. No entanto, nem tudo corria bem. Helena veio visitá-los novamente, desta vez com um tom mais afiado. Ela repreendeu Isabela por não gerenciar Mateus adequadamente. Você tem que mantê-lo na linha, Isabela, disse Helena, a voz fria. Não o deixe ficar muito recluso. Vocês precisam projetar uma imagem de um casal perfeito. Isabela sentiu a raiva crescer. Eu não posso forçá-lo a fazer nada, mãe. Ele não é uma máquina. Os olhos de Helena se estreitaram. Você esqueceu que impossibilitou isso, Isabela? Não seja tola. Depois que Helena foi embora, Isabela se sentiu frustrada. Sabia que sua mãe nunca pararia de se intrometer na vida deles. Mas desta vez ela não estava sozinha. Quando Mateus a encontrou na sala, viu a angústia em seus olhos. Eu não me importo com o que ela pensa, disse Mateus com uma firmeza inesperada. Você não está sozinha nisso. As palavras dele a confortaram. Você acha que podemos sobreviver a isso? Ela perguntou. Ele a olhou. E se eu lhe perguntasse se está pronta para viver sua própria vida? A pergunta abalou Isabela. Pela primeira vez, ela tinha alguém que realmente a apoiava, mesmo que essa pessoa fosse o homem que ela inicialmente temia e desprezava. E de repente a verdade parecia muito mais próxima, quer ela estivesse pronta ou não. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As perguntas que assombravam sua mente sobre Mateus, sobre o passado dele e sobre o quarto trancado no final do corredor eram implacáveis.
Ela sabia que havia algo por trás daquela porta, um segredo que poderia explicar tudo. Finalmente ela tomou uma decisão: investigaria por conta própria. Com cuidado saiu de seu quarto, certificando-se de que Mateus já estava adormecido em seu escritório, como de costume. O corredor da casa estava silencioso, apenas o som de seus passos abafados no assoalho de madeira. Quando chegou em frente à porta trancada, parou por um momento hesitante. Era a decisão certa? Mas o desejo de saber a verdade era mais forte que o medo. Isabela já havia notado que Mateus costumava deixar uma chave reserva debaixo de um vaso de flores em uma mesa no corredor. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave e a inseriu na fechadura. A porta se abriu com um clique suave e ela entrou. O quarto estava escuro, apenas um pouco de luar entrava por uma fresta na cortina. Isabela tateou a parede em busca de um interruptor de luz e, quando o acendeu, ficou chocada com o que viu. O quarto estava cheio de documentos antigos, cartas e fotografias de família. Havia uma grande estante cheia de diários e equipamentos de laboratório obsoletos. Em uma mesa no centro, pilhas de artigos de jornais e relatórios científicos estavam espalhados. Ela começou a examinar os papéis, um por um. Encontrou cartas dos pais de Mateus, expressando orgulho por suas realizações científicas, mas também uma profunda preocupação. Outra era um conjunto de documentos médicos que mencionavam o nome de Mateus no contexto de um grande acidente de laboratório. Palavras como trauma, perda de colegas e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, apareciam repetidamente. Isabela sentiu o coração bater mais rápido. Ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Mateus não era um homem estranho sem motivo, ele era vítima de uma tragédia terrível que mudará sua vida para sempre. No entanto, foi um documento que a deixou verdadeiramente chocada. Um velho artigo do jornal Folha de São Paulo estava sobre a mesa com uma manchete em letras garrafais: explosão em laboratório mata 5 cientistas proeminentes. Abaixo, havia uma foto de um Mateus mais jovem, sorrindo no meio de uma equipe de cientistas. O artigo explicava que Mateus era um dos líderes do projeto, e embora tenha sobrevivido à explosão, foi considerado responsável pelo incidente devido a um erro de procedimento. Isabela sentiu a respiração falhar. Não conseguia imaginar o fardo que Mateus carregara por todos esses anos, a culpa, o trauma e, muito provavelmente, o ostracismo do mundo científico que ele tanto amava. Mas havia mais uma coisa que a chocou ainda mais. Na parte inferior do artigo havia uma pequena nota: o relatório menciona que o resto da frase estava rasgado. Ela vasculhou a sala procurando o pedaço que faltava, mas não conseguiu encontrá-lo. O que aquele relatório dizia? E por que alguém o teria rasgado? De repente, tudo fez sentido: a reclusão de Mateus, seu silêncio, o quarto trancado. Eram as cicatrizes de uma ferida que nunca cicatrizou. Naquele momento, ela não sentiu mais medo dele. Sentiu uma onda de compaixão e um desejo feroz de protegê-lo. No dia seguinte, armada com a verdade, Isabela confrontou sua mãe. Elas se encontraram no café favorito de Helena. Eu sei quem Mateus realmente é, disse Isabela, a voz firme. Helena sorriu levemente, mas seus olhos estavam cautelosos. E o que você sabe? Eu sei sobre o acidente no laboratório. Sei que ele foi considerado responsável, e sei que você me forçou a casar com ele por causa de sua fortuna, não por amor ou pela minha felicidade. Helena riu, mas sua voz soava amarga. Você acha que eu me importo com amor? Isso é sobre o seu futuro, Isabela. Mateus tem dinheiro, status e uma herança enorme. O que importa se ele tem alguns problemas? Eu só queria garantir que você tivesse o melhor. Isabela sentiu uma raiva avassaladora. Você não se importa com o que eu sinto. Você apenas me usou para conseguir o que queria. O rosto de Helena endureceu. Não seja tola, Isabela. Este mundo é cruel. Se você não aproveitar as oportunidades, ficará para trás. Isabela balançou a cabeça. Eu prefiro ficar para trás a me tornar como você. Ela se levantou e saiu, deixando Helena sozinha com seu chá e sua amargura.
Naquela noite, ela esperou por Mateus na sala de estar, com todos os documentos que encontrara no quarto trancado espalhados na mesa de centro. Quando Mateus entrou, ele olhou para ela com um olhar penetrante. Você já sabe, não é? Disse ele, a voz um sussurro cansado. Por que você não me contou? Ela perguntou. Ele desviou o olhar. Vergonha. Culpa. Como eu poderia contar a alguém que fui responsável pela morte dos meus amigos? Isabela se aproximou e colocou os documentos à sua frente, o rosto cheio de compaixão. Não foi inteiramente sua culpa. Eu li os relatórios. Havia falhas no equipamento, avisos que foram ignorados pela administração. Mateus pareceu surpreso. Como você sabe disso? A informação estava lá, Mateus. Você apenas se recusou a vê-la. Você se puniu por tempo demais. Eu não mereço perdão, disse ele, a voz quebrando. Você não está mais sozinho. Eu estou aqui. Podemos superar isso juntos. Pela primeira vez, Isabela viu lágrimas nos olhos de Mateus. Ele não disse nada, mas ela sabia que suas palavras haviam tocado algo profundo dentro dele. Depois daquela noite, o relacionamento deles mudou drasticamente. Eles começaram a conversar abertamente. Mateus contou a ela sobre a explosão, a culpa que o consumia e como ele tentou sobreviver depois. Ele também começou a confiar em Isabela com outros segredos, incluindo o fato de que ele ainda possuía uma quantia considerável de dinheiro de sua pesquisa bem-sucedida antes da tragédia. No entanto, eles também perceberam que não poderiam evitar o conflito com Helena. Ela não desistiria tão facilmente, especialmente quando descobrisse que Isabela estava se voltando contra ela. Temos que lutar, disse Mateus uma noite. Ela não vai parar até conseguir o que quer. Isabela assentiu lentamente. Eu sei. Mas não tenho mais medo. Podemos fazer isso juntos. Eles começaram a elaborar um plano para expor a manipulação de Helena ao mundo. Isabela sabia que seria uma luta enorme, mas também sabia que não estava mais sozinha. Ela tinha Mateus, e pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente forte. No entanto, por trás de tudo isso, uma ameaça ainda pairava no ar. O que Helena faria quando descobrisse que eles estavam se voltando contra ela? E eles poderiam realmente lutar contra a força que controlara suas vidas por tanto tempo? Naquela manhã, Isabela acordou com um sentimento diferente. Havia uma espécie de calor em seu peito, embora a situação que enfrentavam ainda fosse tão complexa. Ela viu Mateus sentado à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café já fria. Seu rosto estava mais sereno do que antes, mas havia um vislumbre de preocupação em seus olhos. Você já pensou em nosso plano? Ela perguntou suavemente, a voz cheia de cautela. Mateus ergueu a cabeça e assentiu. Pensei. Mas Isabela, não quero que você se envolva nisso. Este é o meu problema. Não é sua tarefa carregar esse fardo. Isabela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Já passamos desse ponto, Mateus. Eu não vou recuar. Vamos lutar contra minha mãe juntos. Mateus a olhou por um longo tempo, como se tentasse ler seus pensamentos. Finalmente ele assentiu lentamente. Tudo bem. Mas se algo acontecer com você por minha causa, eu nunca me perdoarei. Nada vai acontecer, disse Isabela com firmeza. Já vivemos com medo por tempo demais. Agora é hora de lutar. Os dias seguintes foram gastos por Isabela e Mateus reunindo todas as informações que poderiam usar contra Helena. Eles começaram com os documentos que Isabela encontrara no quarto trancado, incluindo o artigo de jornal sobre o acidente de laboratório e os registros médicos de Mateus. Eles também encontraram cartas antigas entre Helena e vários advogados que mencionavam um plano de manipulação contra a família de Mateus. Mas o maior desafio era encontrar uma prova concreta de que Helena havia de fato explorado o incidente para seu próprio benefício. Após alguma pesquisa, Isabela encontrou um e-mail antigo enviado por Helena a um de seus colegas de negócios.
No e-mail, Helena mencionava explicitamente sua intenção de se aproximar da família de Mateus após o acidente, na esperança de obter acesso à sua vasta herança. Esta prova é forte o suficiente, disse Isabela, mostrando o e-mail a Mateus. Minha mãe não poderá escapar disso. Mateus assentiu, mas havia hesitação em seus olhos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela é sua mãe. Eu sei. Mas isso precisa parar. Ela não pode continuar a machucar as pessoas. O confronto final ocorreu alguns dias depois. Isabela marcou um encontro com Helena em um restaurante sofisticado, um lugar onde as aparências eram tudo. Helena chegou com um sorriso arrogante, como se já soubesse o que estava por vir. Mas desta vez Isabela não se sentiu intimidada. O que você quer, Isabela? Perguntou Helena, o tom de voz cheio de desdém. Você sabe o que eu sempre quis. Liberdade, disse Isabela, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Dentro estavam todos os documentos, e-mails e até mesmo uma gravação de uma conversa de Helena com um dos advogados. Esta é a razão, mãe, disse Isabela, a voz firme. Eu sei tudo sobre seu plano. Você se aproveitou da tragédia de Mateus apenas para obter a fortuna dele, e não vou deixar isso continuar. O rosto de Helena empalideceu quando ela folheou a pasta. Por um momento, ela pareceu vulnerável, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso não prova nada. Eu estava apenas fazendo o que era melhor para você. Não, mãe, respondeu Isabela com um tom frio. Isso prova que você usou outras pessoas para seu ganho pessoal. E vou levar isso a público se você não parar. Helena riu amargamente, mas seus olhos estavam cheios de fúria. Você acha que tenho medo? Você não sabe do que sou capaz. Isabela permaneceu impassível. Eu sei do que você é capaz. Mas desta vez não tenho mais medo. Após o confronto, Helena começou a mostrar sinais de derrota. Ela tentou contatar Isabela várias vezes, tentando persuadi-la a desistir, mas Isabela permaneceu firme em sua posição. Ela sabia que sua mãe estava em pânico, e isso a fazia se sentir ainda mais forte. Por outro lado, o relacionamento de Isabela e Mateus se fortaleceu. Eles começaram a compartilhar novos sonhos, planos para construir uma vida longe da pressão da família e da sociedade. Mateus começou a se abrir sobre sua antiga paixão pela ciência, embora a tivesse abandonado após o acidente. Eu quero tentar de novo, disse Mateus uma noite. Quero continuar minha pesquisa. Mas desta vez sem medo. Isabela segurou sua mão com força. Eu sempre te apoiarei, não importa o que você escolha. Estarei ao seu lado. A batalha contra Helena foi longa e exaustiva. Mas, no final, a verdade prevaleceu. Diante das evidências esmagadoras e da ameaça de um escândalo público, Helena não teve escolha a não ser recuar. Ela desapareceu da vida deles, deixando para trás um rastro de destruição, mas também uma oportunidade para um novo começo. Um dia, Isabela recebeu uma carta de sua mãe. Nela, Helena não pedia desculpas, mas havia um tom de resignação em suas palavras. Talvez você estivesse certa, ela escreveu. Talvez eu estivesse errada. As palavras não curaram as feridas, mas ofereceram um vislumbre de encerramento. Isabela leu a carta e depois aguardou. Ela não podia voltar ao passado, mas podia seguir em frente. Eles venderam a grande mansão no Morumbi e compraram uma casa menor nos arredores da cidade, um lugar onde poderiam começar uma nova vida sem a pressão de ninguém. Mateus voltou ao mundo da ciência, trabalhando em pequenos projetos que lhe traziam alegria. Isabela, por sua vez, abriu seu próprio negócio de design de interiores, algo que sempre sonhara. Eles não viviam mais à sombra do passado. Embora as cicatrizes ainda estivessem lá, aprenderam a curá-las juntos. O amor que cresceu entre eles não foi um amor forçado, mas um amor nascido do sacrifício, da compreensão e da solidariedade. E pela primeira vez em sua vida, Isabela se sentiu verdadeiramente livre. Os dias seguintes pareceram um sonho para Isabela e Mateus. Eles não viviam mais sob a sombra de Helena ou a pressão de um passado sombrio.
No entanto, sabiam que sua luta não havia terminado completamente. Helena poderia ter recuado por enquanto, mas a reputação de suas famílias ainda estava ameaçada por segredos que poderiam vazar para o público. Isabela decidiu dar um passo adiante. Ela não queria apenas proteger a si mesma e a Mateus, mas também garantir que sua mãe nunca mais pudesse repetir suas ações manipuladoras com outras pessoas. Ela começou a traçar uma estratégia com Mateus, passos que não visavam apenas derrubar Helena, mas também abrir os olhos do mundo para a verdade por trás de sua ambição sem limites. Após algumas semanas de preparação, Isabela e Mateus decidiram realizar uma conferência de imprensa. Era um passo arriscado, pois atrairia a atenção da mídia e da sociedade, mas Isabela sabia que era a única maneira de encerrar verdadeiramente o poder de Helena sobre suas vidas. Na sala de conferências de um hotel na Avenida Paulista, lotada de repórteres e câmeras, Isabela subiu ao pódio. Suas mãos tremiam, mas havia uma força em seus olhos. Ao seu lado, Mateus não disse uma palavra, mas sua presença silenciosa deu a Isabela o apoio de que precisava. Estou aqui hoje, começou Isabela, não apenas por mim, mas por todos que já foram vítimas da manipulação de minha mãe, Helena. Por anos, ela usou sua influência para controlar e explorar as pessoas. Fui forçada a um casamento não por amor, mas por riqueza e status. A sala imediatamente se encheu de sussurros curiosos. Isabela continuou, desta vez com um tom mais incisivo: tenho provas que sustentam minhas acusações. E-mails, documentos, até mesmo gravações de conversas que mostram como ela explorou a tragédia na vida de Mateus para seus próprios interesses. Isabela colocou a mesma pasta grossa no pódio e continuou: isso não é apenas sobre mim e Mateus. É sobre todos que já foram vítimas de sua manipulação. Não permitirei que ela continue com isso. Ela olhou para Mateus, que assentiu sutilmente. Eu não sei o que o futuro reserva, concluiu Isabela, a voz embargada de emoção, mas sei que não posso ficar em silêncio. Espero que esta história possa servir de lição para todos nós sobre a importância da integridade e da justiça. A sala de conferências explodiu com flashes de câmeras e uma enxurrada de perguntas dos repórteres. Helena, que antes parecia intocável pela mídia, agora era o centro das atenções do público. Todos queriam saber mais sobre o escândalo da família, e Helena não tinha para onde se esconder. Nos dias que se seguiram à conferência de imprensa, Helena tentou consertar sua imagem dando entrevistas exclusivas a várias emissoras de televisão. No entanto, suas tentativas de se retratar como uma mãe incompreendida foram em vão. Os fatos apresentados por Isabela e Mateus eram irrefutáveis, e a opinião pública rapidamente se voltou contra ela. O império que Helena construiu com tanto cuidado começou a desmoronar. Seus contatos sociais e de negócios a abandonaram, e a grande casa que antes era um símbolo de seu sucesso tornou-se uma prisão de solidão. Isabela não sentiu alegria ao ver sua mãe cair. Pelo contrário, sentiu tristeza. Mas ela sabia que este era o preço que Helena tinha que pagar por todas as suas ações. Ela só esperava que sua mãe pudesse aprender com seus erros e tentar se tornar uma pessoa melhor no futuro. Enquanto isso, a vida de Isabela e Mateus melhorava cada vez mais. Sua pequena casa nos arredores da cidade tornou-se um lugar cheio de calor e amor. Eles começaram a construir uma nova rotina, longe das pressões da família e da sociedade. Mateus tornou-se ativo novamente no mundo da ciência, trabalhando em projetos inovadores que lhe deram um novo sentido à vida. Isabela, por outro lado, conseguiu administrar com sucesso o negócio de design de interiores que sempre sonhara. Eles também começaram a se envolver em atividades de caridade, usando parte da riqueza de Mateus para criar uma fundação que ajuda vítimas de traumas e famílias desfeitas por manipulação ou violência emocional. Para eles era uma forma de retribuir ao mundo que um dia os machucara. Sabe, disse Isabela uma noite, enquanto estavam na varanda apreciando o céu noturno, eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz assim. Mateus sorriu levemente, os olhos cheios de gratidão. Eu também não. Mas sou grato por termos conseguido superar tudo isso juntos. Alguns anos depois, Isabela e Mateus tiveram 2 filhos pequenos, alegres e cheios de energia. Eles cresceram em um ambiente cheio de amor, longe das pressões que seus pais haviam experimentado.
Isabela e Mateus frequentemente contavam a seus filhos sobre a importância do amor, do sacrifício e da coragem para lutar pela justiça. Helena, ocasionalmente, os visitava, mas o relacionamento deles permanecia frio e distante. Embora nunca tenha pedido desculpas explicitamente, suas ações mostravam um vislumbre de arrependimento. Ela vivia uma vida tranquila, longe do brilho e do glamour que antes valorizava. Isabela encontrou a felicidade, mas era uma felicidade conquistada com dificuldade. Uma felicidade nascida da luta, da compreensão e do amor sincero. E embora o passado ainda deixasse suas marcas, eles sabiam que haviam vencido. Não apenas contra Helena, mas também contra o medo e a dúvida que um dia os assombraram. Eles haviam encontrado a